Já estamos de volta com o seu estilo de vida e agora nós vamos conversar sobre o cuidado com a voz. Mas não é com qualquer voz não, com a voz dos pequenos. Para isso nós convidamos também uma especialista que vai explicar tudo pra gente em relação a isso. Bom dia, doutora. Bom dia, tudo bom? Agradeço o convite. Tudo bem. Então, eu vou começar com uma pergunta, já que a gente estava conversando aqui, que eu acho que é muito interessante, que é em relação aos bebês. Quando os bebês choram muito, isso prejudica as cordas vocais deles ou não? Não prejudicam. O choro é uma manifestação de que também ele está sentindo ou quer alguma coisa. Então, o choro faz parte do desenvolvimento dessa criança. Então, através do choro, inclusive a gente estava falando que existem diferentes choros, né? Sim. A criança se manifesta o desejo dela através dessas diferentes formas de chorar. Então, é importante sim que a criança chore. É bem importante. Os médicos se preocupam com isso também, com o choro do bebê. Como eu falei para você, o ar dos pulmões estão sendo expelidos e o que fazem a prega vocal vibrar e sair esse sonzinho do choro. E quando a gente grita, quando nós gritamos, a gente sente uma dor nas nossas cordas vocais, né? Qual é a diferença do choro do bebê, que está forçando também essas cordas vocais, ou não está forçando, você pode me corrigir se eu estiver certa, e da pessoa que está forçando isso? Na realidade, o bebê não tem noção ainda disso, se tá forçando ou não. O choro realmente é uma manifestação de que é a comunicação do bebê. Como ele ainda não sabe falar, ele se comunica chorando. A mãe sabe, tá na hora de trocar a fralda, tá com fome, tá com manha, tá com soninho. E na realidade, o grito, nós já sabemos a diferença, o que é gritar, falar baixo, falar alto. E o grito, ele pode sim lesionar a prega vocal. A partir de quantos anos, mais ou menos, essa criança pode ter esse tipo de lesão? Geralmente, as pesquisas dizem que as crianças entre os 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos já existem bastante casos, inclusive, de criança com disfonia infantil, que são os nódulos vocais, que também dá em adulto e criança também pode ter. E existe tratamento para isso. Esses tratamentos seriam cirúrgicos? Geralmente não, quase não, porque a criança ela pode ainda reaprender como usar a sua voz. Então, os nódulos, quando os pais começam a descobrir que essa criança tem um nódulo, é porque ele tem rouquidão, falha na voz, e a mãe começa a perceber que essa criança fica rouca constantemente. E ela vai e leva no otorrino. A gente estava aqui com o doutor João Bosco, e ele faz com certeza o exame que detecta e no exame vai sair presença de nódulos. E esse nódulo ele vai desaparecer com fonoterapia. Eu ainda não vi nenhum caso de criança que foi para cirurgia. Então, a gente faz exercícios fonoaudiológicos, ensina essa criança a cuidar da voz. E o mais interessante é que, quando criança, os meninos têm muito mais tendência a ter nódulo do que as meninas. Porque os meninos, eles gritam muito mais. Eles gostam de imitar sons de animais, de carro. Eles gostam de brincar de luta na frente do videogame, competir com coleguinha, e é bem interessante que os meninos têm muito mais lesão do que as meninas nessa faixa etária. As meninas às vezes ficam até com um pouco de raiva, né? Sim. Aí esse menino não consegue brincar sem fazer barulho. Isso mesmo, as meninas já são mais recatadas. E o mais interessante é que mais lá na frente o quadro se inverte. As mulheres passam a ter muito mais lesão que os meninos, que os homens, porque depois as mulheres começam a falar muito mais. Já existe até pesquisa que as mulheres falam em torno de 10 mil palavras por dia, né? E os homens a metade. Então depois inverte, os meninos ficam mais contraídos, mais tímidos, as mulheres falam muito mais. Então hoje a lesão maior é no sexo feminino. A produção está dizendo aqui, doutora, inclusive, que eu falo o dobro. Então realmente, se as mulheres, digamos que falam as palavras normais, assim, quantidade de palavras normais no dia a dia, já falam 10 mil, imagina aquelas que falam um pouquinho mais, né? Uns 15 mil, né? Deve ser por isso que às vezes no final do dia a gente sente a nossa voz cansada. Sim. E já fica, enfim, acha que já tá rouco e tudo mais, e depois que você dorme, já acorda totalmente diferente outra vez. Sim, vale ressaltar que as pregas vocais são dos músculos, assim como músculos que nós temos em outras partes do corpo.
E o mais interessante é que os profissionais da voz, como você é, como eu sou e muita gente que está aqui não sabe cuidar do seu próprio instrumento de trabalho. Então, essa musculatura com a sobrecarga do dia a dia, do trabalho, sem o devido cuidado, ela lesiona. Quando você vai para a academia, o que você faz antes de ter sobrecarga sobre o seu corpo? Você faz um alongamento, você faz 15 minutos de esteira para aquecer o seu corpo, para que no outro dia você consiga se levantar da cama. E quando a gente vai usar a voz de maneira profissional, é interessante você também ter esse mesmo cuidado. Já que a prega vocal é musculatura, eu posso aquecê-la, posso e devo. E o que o fono faz, trabalha com aquecimento vocal. São exercícios direcionados para essa musculatura que faz com que essa prega vocal vibre, trabalhe na questão do gerenciamento do sangue para que possa bombear melhor e prepare para você usar a sua voz de maneira profissional. Senão, ela pode lesionar. Se eu sinto cansaço, então, no final do dia, por que será? Porque eu não preparei essa musculatura para ser utilizada de maneira adequada. Isso também acontece com a criança? Sim, acontece com crianças. Eu já tive pacientes infantis e o processo praticamente é o mesmo. Eu ensino saúde vocal para essa criança, eu mostro o que é uma prega vocal sem lesão, com lesão, o que acontece na hora que ele está gritando, que ele está falando alto com o coleguinha, com a mãe, que ele grita, o que acontece? Existe um choque entre as pregas vocais. Para quem ainda não viu, o processo de vibração é um processo muito bonito. A prega vocal ela vibra como se fosse movimentos ondulatórios. Ela faz onda. Quando você grita, a prega vocal ela se bate. Ela faz isso aqui, ó, de maneira brusca. Então, são esses movimentos mais bruscos, tocando uma na outra, que geram a lesão naquele lugar. Por isso que o nome era calo vocal. Então, o calo nada mais é que uma região que é friccionada. Você sabe que se você calça um sapato que não fica confortável, o que vai ocasionar? Um calo, um inchaço. Então, é o que acontece com a prega vocal. Esses movimentos repetitivos, claro que eles não acontecem do dia para a noite. Tem um tempinho, mas também, dependendo do tipo de... Se você vai, por exemplo, torcer pelo seu time, o Flamengo, o Vasco vai jogar, e você grita ou vai assistir o seu cantor predileto. Existem casos de pessoas que lesionaram em um grito a prega vocal, como, por exemplo, um granuloma. E aí precisa fazer uma intervenção. Algumas patologias a gente chama de disfonias funcionais, que é o uso da voz de maneira inadequada, mas não tem ainda a patologia, e você pode ficar disfônico, fazer um exame com o doutor João Bosco, e ele vai dizer, não tem nada na sua prega vocal, mas doutor, eu fico rouco, é porque você está usando a sua voz de maneira inadequada, mas ainda não tem uma lesão. Se você for fazer o exame e aparecer um nódulo, um pólipo, um cisto, você já está com uma disfonia organofuncional. O seu mau uso gerou uma patologia na sua voz. Doutora Rubens Oliveira quer saber se existe algum remédio que deixe a voz mais grossa. Remédio não existe, Rubens. Existem exercícios fonoaudiológicos que deixam a voz mais grossa. Então é possível que a gente faça essa diferenciação da voz? Sim, com certeza. O fono faz. Nós fazemos alguns exercícios onde a gente faz abaixamento da laringe. Essa laringe e a musculatura, por exemplo, nós temos vários músculos que ajudam a fazer o movimento da prega vocal. E existe, por exemplo, o músculo, o TA, que é o tiroaritenoide, é o que deixa a voz mais grossa. Se você, por exemplo, falar boa noite, né? Os homens, os rapazes que usam a voz para falar na rádio, então eles usam bastante essa musculatura. Então você percebe que a laringe ela abaixa. Então, a gente trabalha exercícios que façam um abaixamento dessa laringe e vai deixar a sua voz mais encorpada. Por exemplo, de manhã, todo mundo não acorda com a voz mais rouca, mais grave? Isso, tem esse exercício aí também. Por que a gente acorda com a voz mais rouca, mais grave? Porque a nossa laringe, nós deitamos,
que aconteceu? A laringe repousou, a prega vocal ficou em desuso durante a noite inteira e quando você fala aquele famoso bom dia, todo mundo fala, você acabou de acordar, né? Que a gente consegue identificar isso. Então, devido a esse relaxamento, um dos exercícios, inclusive, para ficar com a voz mais grossa é deitar e relaxar e fazer o abaixamento da laringe. A gente faz com a própria mão alguns movimentos que fazem ela abaixar. E alguns exercícios, como sucção de macarrão, vários exercícios que a gente faz para fazer essa voz ficar mais encorpada. Assim como deixar a voz mais fina também, tem exercícios. Mas a partir do momento que a gente costuma fazer esse exercício, essa voz permanece grossa? Ou é só por aquele momento e você sempre que quiser uma voz grossa vai precisar passar por esse processo? Precisa sempre estar fazendo os exercícios até você conseguir automatizar. Principalmente quem tem uma voz muito fina. Existe, por exemplo, o que a gente chama de... às vezes o rapaz ele não consegue passar pelo processo de muda vocal. Então, alguns ficam com aquela voz mais fina. Principalmente nas meninas não dá muito problema, mas nos meninos dá. Então, a gente precisa entrar com intervenção fonoaudiológica para fazer essa passagem, né, desse processo de puberdade do menino para deixar a voz mais encorpada. E existem muitos casos, inclusive aqui em Manaus, de pessoas que têm que a gente chama de muda vocal incompleta. E quanto tempo mais ou menos demora para a gente conseguir estabilizar essa voz? Olha, depende do paciente, da fisiologia dele e do quanto ele vai ser, digamos assim, educado em fazer os exercícios, ele vai ter uma rotina e vai fazer direitinho. Eu sempre falo para os alunos que fazer exercício fonoaudiológico é que nem fazer dieta. Você tem que seguir as coisas direitinho e fazer. Então, se você quer emagrecer, você tem que seguir a dieta. Se você quer engrossar a voz, melhorar a qualidade, potencializar, você tem que fazer todo dia até a qualidade vocal ir melhorando e isso tem que virar uma coisa para o resto da sua vida. Nós temos outra participação e ele diz assim: meu nome é Alessandro, parabéns pelo programa, muito obrigada, Alessandro. Queria saber se a Coca-Cola faz bem para limpar as cordas vocais dos pequenos. Nossa, que pergunta interessante. Nessa geração Coca-Cola, como é o nome dele? Alessandro. Alessandro, não faz bem, inclusive faz muito mal, né? Quem realmente quer cuidar da sua voz, na realidade, deve evitar completamente o uso de refrigerante, porque ele a longo prazo, além dele dificultar o processo digestivo, que também vai interferir nesse processo de potencialização da voz, o refrigerante, principalmente o principal composto da Coca-Cola, que é a cafeína, ele vai ressecar o teu trato vocal e vai dificultar ainda mais o processo de vocal de uma maneira mais equilibrada. Então, Alessandro, vamos dar aí um stop na Coca-Cola, né? Sim, com certeza. No refrigerante em geral, na verdade. Em geral. Nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo. Se você ainda não enviou sua participação pra gente, envia 98111 4512. A gente volta já.